Ele teve um sonho e um ideal de formar um povo muito mais cristão e juntou aos poucos os amigos seus e surgiu um movimento de irmãos. Ele teve um sonho e um ideal de formar um povo muito mais cristãos e juntou aos poucos os amigos seus e surgiu um movimento de irmãos. Sacerdotes irmanados com os leigos trabalhar a formar comunidade, hoje sempre sem cessar. Ele teve um sonho e um ideal de formar um povo muito mais cristão e juntou aos poucos os amigos seus e surgiu um movimento de irmãos. Reunidos com vigário, aprendiam que é amar, praticando a caridade e pelo exemplo a conquistar. Ele teve um sonho e um ideal de formar um povo muito mais cristão e juntou aos poucos os amigos seus e surgiu um movimento de irmãos. E fizeram tanto empenho, o amor perseverar, reunidos nos encontros, com palestras e a cantar. Ele teve um sonho e um ideal de formar um povo muito mais cristão e juntou aos poucos os amigos seus e surgiu um movimento de irmãos. Obrigado, Monsenhor, pelo bem que nos causou. Tu partistes muito cedo, mas o ideal se realizou. Ele teve um sonho e um ideal de formar um povo muito mais cristão e juntou aos poucos os amigos seus e surgiu um movimento de irmãos. Ele teve um sonho e um ideal de formar um povo muito mais cristão e juntou aos poucos os amigos seus e surgiu um movimento de irmãos. Sacerdotes irmanados com os leigos trabalhar a formar comunidade, hoje sempre sem cessar. Ele teve um sonho e um ideal de formar um povo muito mais cristão e juntou aos poucos os amigos seus e surgiu um movimento de irmãos. Em nome
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a ternura do Pai, a comunhão e a luz do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta solenidade de Cristo Rei do Universo. De maneira muito especial, acolhemos o movimento de irmãos da nossa Diocese de Rio do Sul, mas também do Nacional, Paraná, Santa Catarina. E nós queremos acolher a todos os irmãos e irmãs deste movimento, que é um movimento de família, um movimento de casais, com uma grande salva de palmas. Podemos sentar um momento. Estamos reunidos aqui hoje, claro, para celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Mas nesse dia, com muita alegria, nós queremos também dar posse à nova coordenação nacional do movimento de irmãos. E agora então vamos ler a provisão e chamar os novos membros desta coordenação. Provisão para a nomeação da coordenação nacional do movimento de irmãos. Aos que esta provisão lerem, ouvirem ou dela derem conhecimento, saudação, paz e bênção no Senhor. Eu, Dom Adalberto Donadelli Júnior, bispo de Rio do Sul, no uso de minhas atribuições, achei por bem nomear como membros da coordenação nacional do movimento de irmãos para o triênio 2026 e 2028. O casal coordenador Isolete Aparecida Possamay e Adolfo Possamay. Podem ficar de pé e podem subir aqui no presbitério. O casal vice-coordenador Maria Solange Aurélio Henrique e Ademir Henrique. Casais secretários Patrícia da Rocha Pereira e Júlio Pereira. Casal tesoureiro Cristiane Rennert Godert e Carlos Renato Godert. Casal Relações Públicas Franciane Prada e Marcelo Grande Sobrinho. E o assistente espiritual, que é o Padre Arnaldo Allen, porém, por motivos de agenda, para que eu pudesse estar aqui, ele está numa comunidade fazendo crisma. Esta coordenação se regerá de acordo com o que dispõe o Estatuto do Movimento de Irmãos. Esta provisão, que deverá ser lida na ocasião da tomada de posse da coordenação, será protocolada e arquivada na Cúria Diocesana de Rio do Sul. Os serviços realizados pelos membros da Coordenação Nacional do Movimento de Irmãos são voluntários, onde cada membro busca dedicar espontaneamente parte do tempo para trabalhar em prol do bem social e comunitário de toda a igreja. E eu acrescentaria nesta provisão o bem da família, o bem do matrimônio, o bem da fé de todos aqueles que participam deste movimento. Dada e passada na Cúria Diocesana de Rio do Sul, aos 19 dias do mês de novembro de 2025, eu, Dom Adalberto Donadelli Júnior, bispo diocesano de Rio do Sul. E agora, com muito carinho, já empossados, né? Então nós acolhemos esta coordenação, esta nova coordenação nacional, que com certeza terão muito trabalho, né? Com uma grande salva de palmas. Muito trabalho.
que a provisão... Ótimo. E vamos ficar todos de pé, estender a nossa mão, rezar por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Virgem de Guadalupe, nossa querida mãe, possa interceder por vocês e por todo o nosso movimento de irmãos, para que vocês sejam fiéis à missão que foram convocados, chamados pela igreja. Há mais ou menos uma semana eu estive lá em Guadalupe e rezei por vocês e por todo o movimento. Que a Virgem vos acompanhe na sua graça. Amém? Amém. Podem se assentar. Para celebrarmos de maneira digna esta liturgia, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não ver por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa em indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos a Deus neste dia de festa nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvem reis celestes, os que foram libertados. Glória
damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhe nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai o resplendor. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas, e em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos vieram encontrar-se com Davi em Hebrão. Disseram-lhe: Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrão e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciões de Israel até ao rei em Hebrão. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrão, na presença do Senhor. Eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muita alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade
felicidade. Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Quanta alegria e Felicidade. Vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta Alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todos têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo a todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo. Se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre. E diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. A nós descei Divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Caríssimas religiosas aqui presente, quero saudar os seminaristas, toda a equipe litúrgica, nosso querido movimento de irmãos diocesano e nacional, agora com a sua nova coordenação nacional, e é uma honra para nós sabermos que os coordenadores fazem parte do movimento da nossa Diocese de Rio do Sul, aqui fundado pelo nosso querido Bispo Emérito, Dom Agostinho, que deveria estar aqui, mas por motivos de saúde ele vive um pouco mais recolhido, né? Mas ele com certeza ou está acompanhando essa missa, né? pelas redes sociais, ou está rezando por nós com certeza nesse momento. E quero saudar também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Irmãos e irmãs, nesta solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós fechamos o ciclo litúrgico. A nossa liturgia, ela é cíclica. Ela parte de um ponto e termina praticamente no mesmo ponto. Domingo que vem nós começamos um novo ano litúrgico. E aí nos preparamos para o Santo Natal. Hoje nós estamos terminando o ano litúrgico. Concluindo, dizendo, professando, glorificando Cristo como Rei do Universo. Hoje a igreja diz:
Cristo é o nosso rei. Não é um rei como o mundo pensa, não é um rei como muitos se fizeram rei, mas é um rei totalmente diferente, porque o reino dele não tem paredes, o reino dele não tem glórias humanas, o reino de Jesus não é constituído de poder, de dinheiro, de fama, de status, mas o reino de Jesus é um reino, sobretudo, de profunda simplicidade, humildade, amor e serviço. Nesse reinado, Jesus, ele revelou a nós o rosto de Deus, o rosto do Pai, o rosto amoroso, bondoso, generoso, o rosto de um Deus que nos criou por amor e que deseja nos salvar sempre por amor e com muito amor. Também Jesus implantou esse reino a partir da verdade. E que verdade é essa? A verdade que é Deus. Deus é a verdade. E tudo que estiver fora de Deus não é verdade. Tudo que estiver longe de Deus não é verdade. Então Ele é a verdade da nossa vida. Até porque é Ele que criou tudo, é Ele que fez tudo, e tudo é dele. Tudo é dele, para Ele e com Ele. E dizia a segunda leitura de hoje, Ele sempre existiu desde toda a criação. Então Ele nos antecede em todos os sentidos, mas Ele vem a esse mundo também como ser humano, sem perder a sua divindade, sem deixar de ser quem Ele é. Mas Ele se humilha, Ele desce, Ele assume a nossa condição, exceto no pecado. Ele se reveste da nossa carne, mas não só como uma roupagem, Ele assume a nossa carne e todas as consequências da vida humana, inclusive o sofrimento, aquilo que nós chamamos de mal moral, porque como vimos no Evangelho de hoje, Ele passa por uma morte difícil, dura, violenta, incruenta, uma morte a qual Ele padece, e padece por quê? Porque Ele nos ama. Ele não padece simplesmente como tantas pessoas padecem no mundo sem Deus, mas Ele sofre porque Ele acredita que o seu sofrimento, o seu amor por nós é que nos salvará. O Evangelho de hoje nos faz questionar diante daquilo que Lucas nos apresenta. Jesus está crucificado. Ele é um rei que não tem trono. Seu trono é a cruz. E muitas vezes nós rejeitamos a cruz porque às vezes estamos longe de Jesus. Claro, não fomos feitos para o sofrimento, nem fomos criados para sofrer, fomos criados para a felicidade e para o bem. Porém, não podemos nunca se esquecer como cristãos que a cruz faz parte do caminho da nossa salvação. Sem a cruz não entraremos no céu, essa é a verdade. Não significa que vamos ser crucificados como Ele, obviamente, mas a cruz nossa de cada dia, aquela que nós precisamos assumir e que nem sempre conseguimos assumir, sobretudo quando nossa vida espiritual é fraca, quando temos uma vida muito pobre espiritualmente. Até participamos de alguma coisa na igreja, mas às vezes nos falta
de fato, uma vida de oração intensa, nos falta uma relação mais profunda com Jesus, nos falta um conhecimento maior da palavra e, às vezes, nos falta mesmo uma participação mais intensa na igreja. É inconcebível, e vou repetir de novo essa palavra, é inconcebível e inaceitável que alguém que se diga cristão, católico, apostólico, romano, e que participe de um movimento da igreja, seja qual ele for, seja um movimento de irmãos, seja um ministro, seja um catequista, seja quem for, não ir à missa ao domingo, não participar da missa ao domingo. Isso já dificulta a nossa relação com Ele. Hoje o mundo individualista diz assim: eu não preciso da igreja para rezar. De fato, a gente não precisa mesmo. Mas eu preciso da igreja para viver a minha fé. Uma fé sem a igreja, ela é manca, ela é frágil. Eu posso até rezar, mas a minha oração é muito individualista, egoísta, voltada apenas para as minhas necessidades e não, de fato, para aquilo que eu acredito. Muitas pessoas querem Jesus de olhos azuis sem cruz, e não existe Jesus sem cruz. A gente quer Cristo enquanto Ele faz tudo bonito para nós. Quando Cristo silencia e permite que a gente passe pela prova, a gente às vezes blasfema, diz às vezes: eu não mereço o que estou passando, eu sou uma pessoa tão boa, por que que aquele bandido lá não morre, aquele desgraçado? Porque eu sou tão bom, ele que deveria morrer. A gente ouve isso, e sabe de quem que a gente ouve isso o tempo todo? Dos cristãos católicos. A gente costuma se colocar num lugar sempre acima dos outros. Quando Ele se colocou no último lugar, a gente parece que quer o lugar melhor. Somos como aquela mãe dos filhos de Zebedeu que foi até Ele dizer: será que dá para arrumar um lugarzinho especial lá no céu para os meus filhos? A gente sempre se acha melhor do que os outros, até na fé. E aí, a gente acha que tem direito de crer em Cristo sem cruz. Não, não temos. A gente também quer um Cristo sem igreja, e não há Cristo sem igreja. Até porque Ele poderia ter vindo a esse mundo e trabalhado sozinho para salvar. Mas Ele contou com 12 apóstolos, uma comunidade. A coordenação poderia trabalhar sozinho, só o casal coordenador, mas eles contam com vários casais e com todos os coordenadores diocesanos, com todos os coordenadores paroquiais, para poder manter o movimento vivo. Quer dizer, sem a comunidade, sem a igreja, Cristo, Ele aos poucos vai perdendo o sentido. E nós queremos um Cristo também sem carne. A gente gosta de Cristo de gesso, a gente gosta de um Cristo de ferro, a gente gosta de um Cristo bonito, esplendoroso na parede, mas sem carne significa nós não queremos abraçar Cristo, a missão de Cristo, a vontade de Cristo, o projeto de Cristo. E aí nós assistimos todos os anos essa cena do evangelho de hoje. A gente assiste a vida de Cristo e não participa da vida de Cristo. Esse é o nosso pecado, irmãos e irmãs. Cristo, infelizmente, para muitos ainda é uma imagem de gesso que ornamenta ou nosso pescoço ou nossas igrejas e nossas casas. Nós não temos essa cruz aqui, que é do ano jubilar, como enfeite na nossa igreja. Ela está aqui para que todas as vezes que a gente olha para Ele, a gente entre em comunhão com Ele, em relação com Ele.
E nessa comunhão, a gente faça a experiência que fez o ladrão. Enquanto gritavam para ele: você tem que se salvar, salva-te a ti mesmo. Olha que frase forte. Essa é a frase do mundo de hoje. Infelizmente eu a escutei dentro de algumas lideranças esses dias, né? Quando um disse assim: eu me salvando, que me importa os outros, né? Essa é uma frase muito diabólica. E eu corrigi a pessoa na hora. Não, meu filho, você como agente de pastoral está trabalhando para salvar e não para simplesmente salvar teu couro e tua pele e deixar os outros se perderem. O nosso trabalho e a nossa missão é essa. Movimento de Irmãos tem um projeto. O Movimento de Irmãos nasce em Curitiba com esse intuito: salvar os casais, salvar as famílias. E todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho é em vista disso. Claro, os encontros, o almoço, o jantar, a festa, isso faz parte. Mas se o movimento de irmãos se tornar apenas isso, ele não existe. Eu vou repetir, porque isso tem que ficar muito fixo no coração de vocês. Se o movimento de irmãos for apenas um encontro para celebrar, um almoço, um jantar, um bate-papo, e não for um movimento orante, um movimento que trabalha para converter os casais, para salvar os casais, sobretudo aqueles que estão desanimados, desorientados, sentados à beira do caminho, e muitos deles já quase que desistindo. A missão de vocês é curar feridas. A missão de vocês é estender a mão e trazer para Jesus aqueles que estão distantes, afastados, para que eles recuperem a graça do sacramento que receberam. E muitos casais estão doentes. Muitas famílias estão doentes. Vocês, de uma certa forma, são o bom samaritano. Bons samaritanos, que andam sempre com uma bolsinha, e nessa bolsa vai sempre a palavra, mas vai o frasco de óleo e de vinho, para derramar em cima das feridas que estão machucadas, que estão doloridas, e que estão fazendo muitas pessoas sofrerem. Foi o que Jesus fez. Jesus estava crucificado, flagelado, diz Isaías que estava irreconhecível como humano. Imagina, quase se afogando, morrendo por asfixia, estava sem ar, e ainda o ladrão chamado Dimas, que a gente diz que é o primeiro santo da igreja, diz: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Qual é a missão do movimento de irmãos? É a missão de Jesus. Às vezes estamos passando por momentos difíceis, estamos como Jesus crucificado, mas precisamos sempre olhar para o outro. Ninguém vai entrar no céu sozinho. Se engana se você pensa que vai entrar no céu sozinho. Se você não salvar ninguém, se você não ajudar ninguém, se você não estender a sua mão para ninguém, se você viver uma fé egoísta, individualista, corre o risco de você não se salvar. Porque a salvação, ela parte do princípio em que eu sempre tenho que ser para o outro, eu tenho sempre que fazer algo pelo outro. Essa é a fé cristã. Evangelho de hoje. Jesus não se salvou, nos salvou. E quando nós fazemos o que Jesus fez, nós já estamos se salvando. Como é que nós nos salvamos? Claro, pela fé, mas sobretudo
por esta fé vivida concretamente. Então a missão de um movimento qual é? E a palavra já diz, movimentar. A roda d'água, ela movimenta a água para produzir o quê? Energia. E aquela energia faz o quê? Mexe o monjolo para ele bater em cima do milho e transformar o milho em farinha. A tua missão como irmão, irmã do movimento, tem movimentado, tem produzido o quê? O teu grupinho paroquial, o grupão, a diocese, o nacional. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Diante da salvação, o que como movimento eu estou fazendo? É muito bonito olhar para vocês, mas é muito mais bonito saber que vocês estão dentro da igreja e estão movimentando a igreja. Porque é esse o objetivo de um movimento dentro da igreja, movimentá-la, fazer com que o evangelho chegue, o amor chegue, a graça chegue, o perdão chegue, o remédio da Eucaristia chegue, a palavra chegue, o abraço. Não podemos nos contentar com o nosso pequeno grupo. A missão de um membro do movimento de irmãos é andar sempre com a sua mochila da misericórdia. E não precisa ser necessariamente um casal do movimento. Ao contrário, a gente tem que ir jogar redes em águas mais profundas, ir atrás de tantos casais que ainda não encontraram Jesus. Termino essa minha reflexão dizendo que há um mês, mais ou menos atrás, eu fui convidado pelo padre José, lá em Rio do Campo, e também por um casal do movimento de irmãos lá, um casal acho que coordenador da paróquia. E eu pensei que era uma formação para um grupinho de 10 casais. Quando eu cheguei lá, qual não foi minha surpresa? Tinham 160 casais. Tudo bem, que o bispo ia lá, né? Mas o que eu percebi é, o bispo vem falar para os casais, e aquele salão lotou de gente. Eu falei mais ou menos umas 2 horas e pouquinho com eles. E aí, a maioria daqueles casais eram dali, daquela cidadezinha, que é um ovinho assim. E eu disse, meu Deus, nessa cidade tão pequena tem tantos casais assim? Claro que tem. E mais, a maioria dos casais eram jovens. E aí eu me perguntei, como igreja, o que nós estamos fazendo por esses casais? Muitos vivem uma vida de qualquer jeito. Então nós temos uma missão muito grande dentro da igreja. Ela não se restringe só ao meu grupo, mas ela vai além. Porque às vezes no meu prédio, na minha rua, meu vizinho, você já visitou como casal uma pessoa que precisava de você? Você já foi um conselheiro, uma conselheira? Você já foi levar remédio para um casal que estava ferido, machucado? Você já foi um sinal, uma presença de salvação? Essa deve ser a pergunta hoje, porque Ele veio nos ensinar isso. Ele não veio jamais para que a gente ficasse acomodado, mas que a gente saísse em missão. Então, que o movimento de irmãos seja um movimento missionário, seja um movimento que vá ao encontro. Qual é a missão de vocês? Família, casais. Esse é o carisma de vocês, sacramento do matrimônio. Por isso que o estatuto não pode mudar. O estatuto não pode mudar, por quê? Porque vocês nasceram dessa maneira. E vocês nasceram para valorizar,
para promover, para ajudar, para salvar os casais com o sacramento do matrimônio. Se há uma necessidade de trabalharmos com os casais de segunda união, aí o movimento pode refletir, pode pensar como um braço, numa linha diferente. E talvez seja essa a próxima missão de vocês, mas não significa que a gente vai mudar a essência do movimento. Senão a gente tem que mudar a essência do cristianismo, não é? E a essência do cristianismo não se muda. O que a gente faz? A gente colabora, a gente ajuda. Mas, bispo, eu posso ir ao encontro de um casal de segunda união para ajudá-los? Claro que pode, deve aconselhar, rezar com eles, fazer visitas. E futuramente, por que o movimento não pode fazer um braço? Um braço significa criar algo para os casais de segunda união. Porque os casais de segunda união também são bem-vindos na nossa igreja. São amados por nós. E tem espaço para os casais de segunda união dentro da nossa igreja? Não só tem espaço, como eles têm direitos dentro da nossa igreja. Embora muitos dizem que eles estão condenados no fogo do inferno, isso é mentira. Como bispo eu digo, isso é mentira. Está ouvindo você aí na televisão? É mentira. Nem eu e nem você pode condenar alguém. Ele não condenou ninguém. Ele te salvou. Salvou um ladrão hoje. Salvou um bandido. Olha o evangelho de hoje. Jesus salvou um bandido. Quer dizer, todos têm direito a esse amor. Ô bispo, mas tem gente que não presta. É verdade, tem gente que não presta. Tem gente que não vale um vintém. Eu digo assim, não vale nem a cueca que veste. Mas não somos nós a ocupar o lugar de Jesus e se tornar juízes dos outros. A nossa parte qual é? A nossa parte é fazer o bem. Faça o bem. Casal, coordenador nacional, faça o bem. Vocês vão levar muitas pedradas, viu? Se preparem. Se preparem, vocês vão levar, às vezes, até tijolada. Mas lembre-se que vocês estão a serviço da igreja, do reino. E que tudo que vocês sofrerem, passarem, tem um sentido. Vocês estão trabalhando para Ele. Que a Virgem de Guadalupe, nossa querida Mãe de Guadalupe, que ela olhe para vocês e para todo este movimento. E ela que tem os olhos, né? Nos olhos da Virgem de Guadalupe está estampado aquela imagem de Juan Diego diante do bispo soltando as rosas. E no manto aparece então a estampa, né? A estampa, ou seja, a imagem que apareceu nas vestes do índio. As vestes do índio era de um tecido feito de uma fibra parecida com babosa. Essa fibra constituía um tecido muito parecido com a juta, que é aquele pano de fazer, aquele saco, fazer saco de batata. Aquilo ali dura no máximo 20 anos, vai aos poucos apodrecendo. Sabe quantos anos tem o pano que está estampado a Virgem? Agora em 2033, 500 anos. Já sofreu um atentado de uma bomba e também jogaram em cima da estampa uma espécie de ácido. E a estampa está intacta. É um milagre que tem ali. Então, que a Virgem de Guadalupe tenha vocês debaixo dos olhos dela e cubra com o seu manto divino a todo este movimento, que tem uma missão. A missão de Jesus, do Evangelho de hoje. A missão de salvar. Não de julgar, nem de condenar, mas de salvar, de acolher e de curar. Assim seja. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade, ao Senhor Jesus, mediador entre o Pai e a humanidade inteira, apresentamos a nossa oração confiante pedindo: Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. A cabeça da Igreja, peçamos que conceda ardor missionário a seus membros, para que por toda a terra se anuncie a chegada do Reino. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Ao primogênito dentre os mortos, peçamos que liberte a humanidade do poder das trevas, para que viva na paz que a cruz realizou. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Ao soberano de toda a criação, peçamos que nos dê sabedoria para proteger a nossa casa comum, enquanto aguardamos novo céu e nova terra. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Concedei aos casais do movimento de irmãos a graça da perseverança, para que mesmo diante das dificuldades não nos afastemos do teu coração, nem desanimemos no serviço ao reino. Sustentai-nos com teu Espírito Santo, que renova a esperança e ilumina os nossos passos. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Ao Rei dos Reis e Senhor dos céus, peçamos por todos os leigos e leigas de nossa Igreja no Brasil, homens e mulheres que estão comprometidos com a evangelização e a pastoral em nossa diocese, para que sejam sempre mais sal da terra e luz do mundo. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Senhor Jesus, Rei do Universo, apresentai ao Pai as súplicas que vos dirigimos, com confiança, enquanto esperamos a vinda definitiva do Reino, que inaugurastes, vós que viveis e reinais por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Ofertas singelas, pão e vinho, Sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser.
o teu próprio ser. Sabemos de tudo tem valor, depois que a terra visitastes. Embora tivéssemos pecado, foi bem mais do que pagastes. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos, Senhor, o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, pedimos humildemente que vosso Filho conceda a todos os povos os dons da unidade e da paz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação ungistes vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno e Rei do universo, oferecendo-se a si mesmo no altar da cruz como vítima pura e pacífica, realizou o mistério da redenção humana. Depois de ter submetido ao seu poder todas as criaturas, entregará à vossa imensa majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem, Bendito que vem, em nome do Senhor. em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana,
Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer do sol, do pôr do sol, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Auxiliadora, São José, seu esposo, os vossos santos, apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, comigo, indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros, nossas famílias e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família e que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas
dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, fazendo memória do 7º dia de falecimento de José Luiz Abreu e Ilza Lamin, que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, também nós esperamos um dia saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes somos nós, convidados para o banquete do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna. E dizei uma só palavra e serei salvo.
Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado, o convite do rei prova seu amor, vem nos dar-nos reunidos à sua mesa. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. O rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Assembleia reunida nesta Eucaristia, vem cantar os louvores do Senhor. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Este rei que é Jesus quer-nos bem felizes, mas ninguém excluído de sua mesa. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Não queriam entrar muitos convidados, com amor foi chamar os mais humildes. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Se o convite negarmos, não participando, como o reino de Deus há de chegar. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado,
preparada. Já foi o Cordeiro imolado. O banquete revela comunhão de bens, como Cristo doar os nossos dons. O Rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada. Já foi o Cordeiro imolado. O Rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada. Já foi o Cordeiro imolado. Oremos. Saciados com o alimento da imortalidade, nós vos pedimos, Senhor, que gloriando-nos de obedecer os mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Avisos. Pedimos e estamos necessitando de alimentos para completar as cestas básicas. Pedimos encarecidamente que tragam um alimento para a partilha com os mais pobres na Secretaria Paroquial. Em dezembro teremos 2 datas para entrega dos alimentos, 6 de dezembro e 20 de dezembro, pois em janeiro não haverá distribuição das mesmas. Ué, os pobres não comem no janeiro? Dia 6 de dezembro, teremos o coral de Natal. A partir das 20 horas, coral Vozes de Santa Catarina. Será um evento muito lindo, vale a pena participar. O ano passado foi espetacular. Mais de 300 vozes cantando o Natal na frente da nossa catedral, inclusive encenado, né, com todas as cenas da Anunciação ao nascimento de Jesus. Participem, dia 6 de dezembro, às 20 horas. E agora eu gostaria de chamar aqui na frente o senhor Carlos e a dona Luciene, que eram, até alguns poucos minutos, o casal coordenador nacional do Movimento de Irmãos. Podem subir aqui. Também gostaria de chamar a Maíra e o José Eduardo, a Erondina e o Zanini, a Regina e o Aldo, o Adolfo e a Isolete. Podem subir aqui. Esse era, então, o movimento, a coordenação nacional anterior, que trabalharam até hoje, E hoje eles entregaram, então, para a nova equipe, a nova coordenação nacional. E nós queremos dizer a vocês muito obrigado, em nome da igreja, em nome do movimento. Queremos dizer a vocês obrigado pelo trabalho, pela missão realizada. Sabemos que é sempre um desafio, mas vale a pena porque fazemos isso por Cristo. E por Cristo é que nós estamos aqui. Que Deus vos recompense e vos abençoe por esta generosidade, por esta gratuidade. E vocês merecem uma grande salva de palmas.
que agora o novo casal coordenador tem algumas palavrinhas. Bom dia. Eu sou a Isolete do Adolfo. Eu sou Adolfo da Isolete. Shalom. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, a nossa família, os nossos familiares, porque eles sempre nos têm entendido, das vezes que a gente não está presente, que estamos em missão do Movimento de Irmãos. Então, Adalberto, obrigado por vir celebrar essa missa tão importante para o Movimento de Irmãos. Quero também agradecer a nossa coordenação diocesana e o Conselho Consultivo, em 2023, indicou o nosso nome para o atual vice-casal coordenador nacional, pela confiança. No CONAME, em Tubarão, fomos eleito casal coordenador nacional para o triênio 2026-28. Também obrigado pela confiança. Dizer que nós sabemos da responsabilidade, que o maligno vai estar do nosso lado, tentando nos derrubar, vão ter tropeços, vamos ter umas pedradas, mas a gente está sempre de joelho, rezando, e temos certeza que a Nossa Senhora do Guadalupe vai estar junto de nós, nos guiando e iluminando, e vamos estar sempre preocupados em levar a espiritualidade, a harmonia e a unidade do movimento de irmãos e o crescimento. Desejar a todos que o menino Jesus seja a esperança e a luz para cada casal e cada família, para viver os seus ensinamentos, os seus exemplos, e desejar um feliz e próspero ano novo a todos. Shalom. Shalom. Só também gostaria de agradecer a todos pela confiança e dizer que a gente está à disposição, né, da comunidade, da igreja. Agradecer os nossos casais que estão deixando, né, a coordenação. Muito obrigado por todo o trabalho e empenho. E dizer a vocês que nós carregamos Jesus no nosso peito, mas não pode ser só no peito e na camiseta, mas no nosso coração. Shalom. Shalom. Quando eu vi o Adolfo pegar o microfone e fazer a fala, eu pensei, ué... Pensei que quem mandava lá era a Isolete. Mas ela também deu a sua palavrinha, né? Brincadeira, só para ilustrar um pouco. Né? Que nas vossas casas a gente sabe quem manda são elas, né? Essa aqui, então, nem se fala, né? De Criciúma. Essa missa está sendo transmitida pela Facebook? YouTube. Ok. Então, para mim depois dar uma olhadinha para ver se eu não falei muita besteira na homilia, né? Vamos vir aqui na frente. Vem comigo os casais. Isso. Pode subir também os que fazem parte da nova coordenação para receber essa bênção solene. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. É sempre assim, quando eu tenho outra celebração, em Vitor Meirelles, pensa às 10h30, eu sempre me atraso. Mas é o Espírito Santo, viu? Aí nesse caso não é o mal, não. E a irmã Luciane que está sentada lá atrás, ela sempre diz, ele fala demais. Mas acho que era necessário, né? Uma missa tão importante como esta. Contem comigo, contem com aquilo que vocês precisarem, embora vocês tenham o Padre Arnaldo à disposição, né? Ele estará mais livre no próximo ano, porque será só pároco, então ele vai poder acompanhar vocês. Arranque o couro do alemão, tá? Aproveitem bem. E também o nosso querido Bispo Emérito, Dom Agostinho, né? Mas eu estou sempre com vocês. Às vezes eu vou falhar um pouco, porque a agenda é meio louca,
mas sempre estará lá alguém, né, ou me substituindo ou caminhando com vocês. Vocês nunca estarão sozinhos. E podem vir quando tiverem alguma questão, conversar. A gente pretende fazer aquele material, né? Vamos fazer um material para os grupos de casais refletirem todo mês um tema. Não esqueci daquilo, é muito importante. É importante ter um material para que os casais possam seguir. E vamos fazer uma experiência, né? Fazemos aqui na nossa diocese, se der certo, aí a gente leva para o nacional. Aí nossa diocese vai ficar conhecida no nacional, né, meu filho? Não vai ficar só conhecida pelas enchentes e pelo homem que explodiu em Brasília, né? Mas vai ficar conhecida também pelo movimento de irmãos do nacional. Muito bem. Segura aqui, meu filho, para o bispo dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem de Guadalupe, São José, São João Batista, abençoe-vos o Deus onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E viva o movimento de irmãos! Viva! Shalom! Shalom! Pode subir aqui todos vocês. Depois vocês tiram foto, tá? Que o bispo está atrasado. Vou tirar só com eles. Aí vocês tiram umas 200 fotos, tá? Não muito, porque daqui a pouco tem missa. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Ave, ave, sempre virgem, Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, Senhor do céu, Senhor da terra. És o templo de Deus vivo, és o amor, revelação.